Olá pessoal, tudo bem? Muito bom revê-los. Estou muito animado para esse segundo semestre. A escola investiu bastante em vocês, investiu bastante em nós. Nós temos agora uma nova plataforma, não é? Vai melhorar muito a qualidade da nossa aula, não é? E eu preciso dar alguns avisos para vocês como é que nós vamos trabalhar. Então, especificamente na aula de história, vocês só terão a mudança de uma plataforma para outra, porque a maneira que eu já estava trabalhando é muito similar ao que nós vamos trabalhar agora. Então vocês não vão sentir muita diferença. Ou seja, eu vou gravar a videoaula, como essa, por exemplo, vou postar para vocês 1, 2, 3 dias antes, vai depender da minha disponibilidade. Vocês vão assistir a videoaula pela plataforma, vão estudar pelo caderno, vão estudar o livro, vão fazer as anotações no caderno, desculpa, ok? Vão fazer as anotações e uma vez por semana vocês estarão ao vivo, né? Coisa que nós já havíamos fazendo pelo Meet. Nós vamos continuar pelo Meet, só que agora dentro da própria plataforma. Ou seja, para vocês terem acesso tanto à videoaula, tanto à aula do Meet, vocês só o farão usando o e-mail institucional para poder ter acesso à plataforma, ok? Muito em breve, eu acredito até que já tenha postado, a coordenação vai postar o horário para vocês terem acesso, né? E outra coisa, eu não mais vou fazer isso só essa semana, depois eu não vou mais, eu não posso continuar atendendo vocês pelo grupo do WhatsApp. Então, todo o nosso contato vai ser pela a plataforma. E para você acessar a plataforma, você só vai acessar usando o seu e-mail institucional. Ah, professor, eu não tenho como acessar, eu não tenho microfone, eu não tenho câmera, como é que eu vou participar da aula? Vocês têm que, junto ao responsável, procurar a coordenação da escola, tá bom? Não é? Então, com a nova plataforma, a aula vai ficar muito mais dinâmica e eu vou usar as aulas ao vivo, vou usar as atividades para poder dar conta. Então, aquele trabalho manual que nós fazíamos na aula presencial, ela agora será pela participação na aula remota, na nossa aula ao vivo, pelas atividades que eu vou propor, ok? Então, como nós vamos começar esse segundo semestre? Eu vou fazer agora uma retomada, nós vamos conversar sobre os principais fatos históricos que nós estudamos desde o início do ano letivo, né? Aí vocês vão dar uma revisada no, no conteúdo e nós vamos entrar junto agora na, no segundo semestre com as novas unidades, muito mais seguro, com o pensamento histórico bem mais sólido, ok? Então, nós já estudamos o capitalismo, tudo que nós estamos estudando, a consolidação, a formação, o movimento para que o capitalismo chegasse a ser o que é hoje no século XXI. E nós vamos começar conversando sobre os anos finais das monarquias, ok? Nós vamos rever isso. E matéria nova, a partir da próxima postagem, a partir da outra aula ao vivo, nós já vamos entrar no conteúdo que é o Brasil do segundo reinado e depois a continuação, ou seja, a segunda leva das revoluções na Europa, o que vai provocar a unificação da Itália e da Alemanha, ou seja, a fundação desses dois povos como países. Ok? Eu tenho aqui uma atividade que eu preciso que vocês façam para a nossa aula ao vivo. Eu vou retomar isso aqui. Eu preciso que vocês utilizem o conhecimento histórico que já teve para responder essas questões. Então, o que é que nós estamos estudando desde o início do ano? Estamos estudando capitalismo. E nós vimos a, a sua origem e como ele se consolidou. Não é? Eu vou explanar um pouco à frente. Então, vamos ter aqui várias teorias da origem do capitalismo, mas nós vamos partir do ponto que vocês estudaram no sétimo ano, que é
o que foram as grandes navegações. Então é a partir desse momento, com um outro sistema que vai preceder o capitalismo, que é o mercantilismo, um grupo social, ou seja, uma classe social vai acumular dinheiro. E uma vez com dinheiro, esse grupo ele vai precisar de uma nova ordem no mundo para que ele pudesse acumular esse dinheiro, pudesse continuar essa expansão. Depois nós vamos ver como o capitalismo se consolida e como esse sistema vai sair de uma acumulação de capital para o poder político e depois para a divisão da sociedade. Então, o início do poder burguês, ou seja, o início do capitalismo como nós entendemos hoje, ele vem do século XVII, onde em torno de 50 anos, a burguesia da Inglaterra, com o capital acumulado, ela vai lutar de maneira revolucionária para ter o poder político. Ou seja, a burguesia, a partir da Inglaterra, ela vai se definir como classe social através do acúmulo de capital. Ou seja, a pessoa tinha dinheiro, mas não tinha poder político e vivia à margem da sociedade. Né? E como que essa burguesia ela vai conquistar esse poder? Ela vai conquistar através das revoluções. Então eles vão destruir o modelo do mundo e vão propor o seu. E como começa esse poder burguês? Começa justamente aqui, ó. Eu tenho dinheiro. O que eu preciso para ter poder? Um sistema. Mas esse sistema não existe. Qual? Eu preciso criar um. Então, a partir dessa necessidade é que vai surgir um novo modelo de mundo proposto pelos pensadores iluministas. O pensamento burguês ele vai surgir a partir dessa necessidade aqui, ó. A burguesia tem dinheiro, ela precisa se posicionar como sociedade e ela precisa do poder político. Nesse caminhar burguês, nesse movimento econômico, o capitalismo ele somente se consolida a partir da Revolução Industrial. A partir do século 17, 18, da experiência inglesa, que o capitalismo ele vai se consolidar como sistema. Né? Então, como que isso vai ocorrer? Né? Ele já tem o dinheiro, ele já tem o poder político. O que é que falta? Ele se definir como sociedade. E vai ser isso que vai acontecer. Então, a partir da consolidação do capitalismo, que advém da Revolução Industrial, a sociedade ficará dividida a partir da relação econômica. E é assim até hoje. Então, a apropriação, aqui, ó, dos meios de produção, do comércio, do dinheiro, que a sociedade vai ser dividida. Então, vai ser assim: alguém que é dono e alguém que não é dono. Quem não é dono vai trabalhar para alguém que é dono. Quem é dono vai pegar o seu capital e vai dar a ele uma afinidade, vai dar a ele uma função econômica. Esse capital vai girar, é o capital de giro burguês. E isso tem que gerar lucro. Este aqui, não sendo dono, ele vai oferecer a mão de obra e vai receber salário. Este aqui precisa do lucro para acumular capital, ser rico. Esse aqui precisa do salário para sobreviver. Então, essa divisão social pelo capital é o que vai fazer a burguesia concluir aquele processo. Primeiro o acúmulo de capital, depois o poder político, depois a divisão da sociedade. Né? Já vimos que o novo mundo, a ideia, né, ela vai atingir a academia, os pensadores, e nós vamos chamar esse movimento, nós também já estudamos bastante, tem isso no nosso livro, que é o movimento iluminista. E nós podemos pegar o iluminismo, eu botei um quadro aqui, ó, onde vai ter algumas observações, um resumo, não é? Mas eu chamei a atenção aqui, ó. O pensamento burguês, ou seja, o iluminismo, a base filosófica do capitalismo, ela vai criticar duramente o antigo regime.
Vai criticar aquele modelo econômico mercantilista, vai criticar o poder absoluto do rei e vai criticar aquela sociedade piramidal. Olha lá, aquela sociedade assim, primeiro, segundo, terceiro estado. Clero, nobreza e povo. E aqui o rei absoluto. Então, esta sociedade, ela vai ser criticada. Mas eles vão propor um novo mundo. Que novo mundo é esse? É o mundo capital, é o mundo burguês, ou seja, capitalismo. Então agora eu posso afirmar que o capitalismo é um sistema, porque ele atinge a economia, atinge a política e atinge a sociedade. Então, essa ideia, esse modelo, ele começa a se expandir. Então, os três grandes fatos históricos que vai consolidar, que vai espalhar, que vai homogeneizar o capitalismo como sistema, nós já estudamos, que foram as revoluções inglesas e agora a fundação dos Estados Unidos. O processo de independência das 13 colônias americanas, né, que vai dar origem, que vai fundar os Estados Unidos, já vai fazer com que essa nação surja capitalista, industrial, burguesa, liberal, cristã, ou seja, com os princípios de paz, de liberdade, de democracia. Então, os Estados Unidos ele é o segundo grande fato histórico que vai consolidar, que vai expandir o capitalismo. O terceiro, e mais significativo, é a Revolução Francesa, né? Começando em 1789, vai até 1798, ou seja, 9 anos, é muito pouco tempo na história. Ele vai mudar a economia, vai mudar a sociedade e vai mudar a política ao mesmo tempo. Então, os três grandes fatos históricos que vai deixar o mundo como nós conhecemos hoje foram as revoluções inglesas, o processo de independência dos Estados Unidos e a grande revolução, que é a Revolução Francesa. E essa revolução é ela que vai dar início ao nosso tempo, à nossa idade, a idade contemporânea, onde as mudanças significativas desse tempo, advindo das ideias iluministas, advindo do mundo burguês criado na Inglaterra, advindo do processo de fundação, formação dos Estados Unidos, é esse pilar aqui, ó. Uma sociedade onde todos são iguais, onde a economia seja capitalista e onde na política seja a república e seja a democracia e a liberdade como princípio. Então, esse mundo contemporâneo que nós vivemos hoje, ele tem esse pilar. E esse pilar, ele é a base do mundo capitalista. Ok? Essas ideias de paz, essas ideias de liberdade, essas ideias de democracia, principalmente as ideias de luta revolucionária do movimento iluminista, ele vai chegar no continente americano, não é? E vai começar, a partir dos Estados Unidos, a partir da experiência do Haiti, que nós já vimos, chegar aqui na América Latina, na América Espanhola. Né? Então, nós temos aqui um mapinha do continente americano e nós podemos, geopoliticamente, dividir esse continente pelo processo de colonização, de ocupação. Nós temos aqui ó, o Brasil, ainda aqui sem o Acre, né? Temos o Brasil, que é a América Portuguesa. O que é isso, professor? É a parte do continente americano que foi colonizado por Portugal. Nós vamos ter aqui grande parte, toda a América Latina, com exceção do Brasil, a América Espanhola, ou seja, parte do continente americano que foi colonizado pela Espanha. E nós vamos ter aqui a América Anglo-Saxônica, incluído aqui onde é os Estados Unidos e o Canadá. Sendo que o Canadá ele foi bicolonizado, ele é um país bilíngue até hoje. Né? Ele foi colonizado parte pela França, parte pela Inglaterra. Então, esses países aqui, ó, eles vão começar a surgir a partir do século XIX. Ó lá. Primeiro os Estados Unidos, no final do século XVIII, em seguida, menos de 30, 50 anos, começa o processo de libertação dos países da América Latina. O Brasil está inserido nisso aqui, ó, com a nossa independência de Portugal em 1822. Né? E a nossa independência ela vai começar a partir de dois fatos históricos que nosso livro trabalha muito bem, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Né? O que elas vão ter em comum?
a luta pela independência. Porém, elas eram bastante diferentes. Como, por exemplo, uma foi feita pela elite local, a outra foi feita pelo povo. Uma queria manter a escravidão, a outra era abolicionista, né? Mas o que interessa para nós é a influência do movimento iluminista em nosso território e as tentativas, não vamos chamar aqui de revolução, não é isso, é um movimento anticolonial, ok? Isso vai levar a nós a debater sobre a construção do herói nacional, quem são nossos heróis. Nós pegamos aqui um estudo de caso, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, onde um movimento de elite vai produzir um herói. Esse herói, ele não existe. Esse herói aqui é um mito criado em cima de algo, né, em cima de uma pessoa que existiu, que é a figura do Tiradentes. Você vê que essa imagem aqui ela está muito similar à imagem que nós ocidentais temos, também errada, de Jesus Cristo, né? Vem cá, e a revolta dos Búzios, a conjuração baiana? Por que a gente não memora a imagem, a memória de Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga? Quem foi João de Deus? Por que não tem o feriado do Lucas Dantas? Tem o feriado de Tiradentes? Por que tem o dia do Inconfidente Mineiro e não tem o dia do Conjurado Baiano? Então, nós precisamos desse tipo de reflexão. Por que o movimento da elite a gente lembra e por que o movimento do povo foi muito mais violento, que sofreu muito mais, produziu muito mais pessoas sacrificando sua vida, a gente não memoriza ele, a gente não rememora, a gente não comemora. Temos que pensar a história do nosso país, né? Depois, dentro desse movimento, aqui eu já mostrei para vocês, você vê aqui a data fundação da Argentina, o Paraguai aqui, ó, 11 anos antes do Brasil. O Brasil vai estar inserido aqui em 1822, a nossa independência. E a nossa independência ela foi muito diferente do processo de independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser uma independência, nós podemos afirmar, de libertação. Por quê? Porque foi uma independência feita pelo povo, para o povo, com o povo, né? O cidadão americano, estadunidense, que vai participar disso aí, ele vai ter certeza que o país vai ser dele. Já a nossa independência, ela foi um acordo político, tendo como representante Dom Pedro I, que era português, um acordo político com a coroa portuguesa em nossa elite, né? Então, nós ficamos livres de quem? Aonde estava o povo? Foi para o povo? Foi pelo povo? Nós temos que pensar. O nosso livro ele tem um capítulo inteiro sobre isso e ele nos convida a pensar que tipo de independência nós tivemos. A mesma coisa sobre a formação do povo brasileiro. Quem é o brasileiro? É um branco? É um negro? É um índio? Não. Nós somos a mistura, nós somos a seiva desses três povos misturados. Nós vamos chamar isso de miscigenação. Então, existia aqui o índio, que nós vamos ver que não era o índio, ocupou esse território, invadiu, dominou, tentou exterminar o índio, o homem branco, europeu, português, que nós vamos ver também que não era único, e a maioria da população veio para cá forçada como escravo, o negro de origem africana, que também não é o negro. Olha aqui. Então, ó, quando eu vou estudar a origem do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, eu tenho uma mistura gigantesca. Então eu posso afirmar que o brasileiro ele é fruto da mixigenação de três etnias. O branco, que não era branco, o negro, que não é o negro, e o índio, que não é o índio. Nessa ilustração aqui, ó, eu coloquei apenas 10 etnias africanas, as principais. Aqui, ó, o negro Angola, Congo, Benguela, Bonjolo, Cabinda, Mina, Mombaça, negro Moçambique, preto Quiloa. Ou seja, só aqui tem 10 povos. E olha como eles são diferentes. Olha aqui, essa negra Mina e olha essa negra Monjolo. Olha esse negro aqui do Congo. Ele até se parece com o Benguela, mas ele é muito diferente de um negro Cabinda. Então você pega esses negros aqui e você fala, é tudo africano, é tudo negro. Não, não é.
Eles têm etnias diferentes, cultura diferente, idioma diferente, religião diferente, filosofia diferente. Quando eu coloco essa pluralidade, essa diversidade negra, junto com o índio, olha aqui, ó. Olha a quantidade de culturas indígenas diferentes que nós temos. Tá vendo? E a gente estuda muito pouco. Quem sabe o que é um Indaraueté, um Maué, um Zoé, um Caribe, um Caripuna, né? O Kaxinawá. Ou seja, são vários povos também, com várias religiosidades, com várias filosofias, com várias línguas, né? E coloca nessa mistura aqui o branco. Quem é o branco? O europeu. Peraí, que europeu? Começa com o português, depois o espanhol, italiano, alemão, japonês, russo. Ferrou. Então, nós somos uma mistura. Por isso que os livros de história afirmam e defendem que no Brasil não cabe nenhum tipo de preconceito racial, nenhum tipo de preconceito étnico, porque nós somos um povo que não pode se definir, ok? Então, com essa aula, com essa retomada, eu preciso que vocês façam um resumo no seu caderno, né? Eu vou cobrar isso como atividade, vocês vão postar na plataforma, não é? Mas não façam isso no caderno, mas na próxima aula eu vou ao vivo, eu vou explicar como usar isso na plataforma, como que eu vou cobrar, ok? E estudem bastante, cuide da saúde de vocês e da saúde de quem vocês amam, ok? Um beijo grande e até nosso próximo encontro.